Eu queria que nós abríssemos nossas Bíblias no livro do profeta Amós, e eu quero tratar do tema encontro. 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 Amós 4:12. Amós, capítulo de número 4, versículo 12. Deixa a sua Bíblia aberta desse texto, porque eu espero voltar nele até o final, embora não seja uma mensagem textual nem expositiva, ela é temática. O nosso tema é o encontro, portanto o texto está servindo só como fundo. Eu, no entanto, quero voltar nele, sobretudo quando estivermos no final da mensagem, para observarmos a necessidade de conversões do coração diárias. E é muito importante que a gente entenda isso e ponha em prática. Amós, capítulo de número 4 e o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Põe a tua mão assim no coração, diga comigo: Deus, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a colocá-la em prática, que a tua palavra me alcance para me edificar, me abençoar, me promover. Em Cristo Jesus é que faço essa oração. Amém e amém. Levante suas mãos assim um instante, e para a palavra de Deus que foi lida, dê um aplauso para esta palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor, por nos dar a sua palavra. Era o ano de 1654, portanto, era o 17º século, quando um homem chamado Blaise Pascal, na França, ele, filho de Etienne, esse homem teve uma experiência muito forte. Exatamente no dia 23 de novembro daquele ano, mais precisamente às 10:30 da noite. A experiência durou em torno de 1h30, e ele disse que foi até perto de meia-noite. Ele escreveu a experiência. Ele escreveu num pequeno pergaminho, junto com um papel, e dobrou o papel no pergaminho e costurou dentro do seu paletó, que ele mais gostava de usar. Alguns estudiosos supõem que ele descosturava de um e tornava a costurar em outro, de tal maneira que um homem que o servia depois da sua morte encontrou e tirou essa descrição da experiência, a que ele mesmo chamou de memorial. Memorial. E eu quero ler para vocês o que ele mesmo disse sobre o memorial, o que aconteceu aquela noite, às 10:30 da noite, dentro do seu quarto, quando ele teve essa experiência. E ele escreveu assim: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, não Deus dos filósofos, nem dos sábios, certeza, sentimento, alegria, paz, Deus de Jesus Cristo, Deum meum et Deum vestrum, o teu Deus será o meu Deus, esquecimento do mundo, a exceção de Deus, que só se encontra pelos caminhos mostrados pelo Evangelho, grandeza da alma humana, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Alegria, alegria, alegria,
prantos de alegria. Fogo, fogo, fogo. Mas eu me separava. Terele querunti mi fontenha quai vivae. Deus meu, me abandonarias que eu nunca mais me separe dele. Deus único e verdadeiro, esta é a vida eterna, que te reconheço como o único Deus vivo e verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu me separava, me afastei, reneguei, o crucifiquei, que nunca mais me separe dele, que só se conserve pelos caminhos mostrados pelo Evangelho, renúncia total e doce, completa submissão a Jesus Cristo. Ele é o meu diretor, a alegria eterna por um dia de prova sobre a terra, non obliviscar sermones tuo, amém. Isso está extraído de Reale, Diário Antissérie, História da Filosofia, São Paulo, editora Paulus, 8ª edição de 2007, volumes 2, está exatamente na página 600. Este homem era um matemático, um filósofo, mas era um homem da matemática. Quando criança, seu pai o colocou de castigo por ter feito alguma coisa errada. Enquanto ele estava trancado dentro do quarto, ele criou os cálculos básicos da matemática. Criança. Você deve ter muita raiva de matemática, e já deve ter pensado, se eu descobrir quem inventou a matemática, eu mato. Eu tenho uma boa notícia para você, já morreu. Alguns chegam até a dizer que o pai dele pôs ele de castigo, ele disse, também só de vingança eu vou criar isso aqui. E assim me vingo da humanidade inteira. Claro que isso é uma brincadeira. Ocorre que aos 17 anos, ele criou a primeira calculadora. Foi uma das invenções de Blaise Pascal. Foi ele que disse a frase, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Essa frase é de Blaise Pascal. Ele era um homem da razão, ele era um homem da lógica, era um homem das ciências exatas, era um matemático. E um homem desse tem uma experiência transcendental dentro do quarto às 10h30 da noite. Veja, ele não era um místico, ele não era alguém dado ao transcendental, ao sobrenatural, alguém que se arrepia facilmente. Ele era um homem da lógica. O que aconteceu no quarto dele, que ele chama de memorial, foi um encontro com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu tenho uma excelente notícia para você que está aqui hoje, para você que está em casa. Esse Deus hoje quer ter um encontro com você. Você pode só repetir letras de músicas, só ouvir mais um sermão, só encher sua cabeça de mais uma informação, ou você pode se abrir e se deixar alcançar por Ele, e permitir um encontro pessoal, face to face, rosto com rosto, face a face, com a pessoa que mais te ama. Se você sempre quis que alguém morresse de amor por você, Jesus é o Hamelech HaMelachim, o Rei dos Reis, que morreu por amor a você. Dê para Ele um aplauso. E Ele quer te encontrar. Eu separei algumas coisas para repartir com vocês hoje, pedindo direção ao Espírito Santo. E a primeira que o Espírito Santo me levou a não deixar de compartilhar com vocês, eu coloquei como primeira, é que tudo começa com o encontro. O encontro começa todas as coisas que começam. O encontro é o start. Aliás, você só existe porque um dia o seu pai encontrou sua mãe. Você só existe porque um dia sua mãe encontrou seu pai.
o encontro de corpos, um masculino e outro feminino, e Deus quis que essa fosse a única maneira de conceber. Dessa maneira, através do encontro de dois corpos, um homem e uma mulher, é que você existe. É impressionante que você também existe fisicamente a partir do encontro de duas células, de duas partículas invisíveis a olhos nus, que não podem ser vistas sem aparelhos, o espermatozoide masculino com o óvulo feminino. Os médicos dizem, eu falava isso na formatura da Faculdade de Medicina, aqui no Clube Comari, e depois um médico de Minas, veio conversar comigo, perguntando qual era a faculdade de medicina que eu havia estudado. Eu disse para ele, não, eu não sou médico. E ele, com os olhos cheios de lágrimas, disse, você disse, eu sou ateu, ele disse para mim, mas você disse algo aqui hoje, hein? E aí ele encheu os olhos de lágrimas. Ele era pai do Marcelo, um menino, congregava aqui com a gente, estudava aqui na faculdade e era de Minas. Ele encheu os olhos de lágrimas e disse assim, todas as vezes que nasce um bebê no hospital, que eu faço um parto, eu sinto a presença dessa pessoa que você chama de Deus. E apertou minha mão e disse, muito obrigado pela palavra. Porque o que lembrava naquela noite é exatamente que não é fácil engravidar. Não é fácil engravidar. Na verdade, os estudiosos dizem que de 50 milhões até 200 milhões de espermatozoides saem do corpo do homem em direção ao corpo da mulher. A maioria morre em contato com as substâncias tóxicas do corpo feminino. E os que sobrevivem se dividem em 3 grupos. O primeiro grupo é chamado de bloqueadores. São espermatozoides que ficam na entrada do colo do útero para impedir que outros entrem. É aquele tipo, nem eu, nem ninguém. E o segundo grupo são os matadores. Olha como os médicos chamam, matadores. São espermatozoides que buscam outros nessa corrida para matá-los. Acho que de vez em quando escapa algum. Espermatozoides caíns. Vocês viram agora que um homem trancou a própria mulher dentro de casa por 8 anos. Numa atitude covarde e escravizante da mente e do corpo da mulher, como se fosse propriedade dele, e por uma coragem que veio do céu, ela resolveu fazer a denúncia e conseguiu escapar com vida das mãos do malandro em forma de marido. Você só existe porque dos mais de 50 milhões ou 200 milhões de espermatozoides, sobrou um grupo, uma terceira parte, que os médicos chamam de nadadores, que é um grupo que nada em direção ao óvulo. Talvez você esteja aqui hoje sentado pensando, pastor, eu não sei nadar. Querido, você só desaprendeu. Porque você já nadou antes de nascer. Você já nadava. Eles nadam, diz o médico, em direção ao óvulo. E um só de 200 milhões atinge o óvulo. Então, quando alguém disser que você é um fracassado, você responda para a pessoa, querido, não sou não, eu já nasci deixando uns 200 milhões para trás. Já ganhei corrida, já ganhei salto em altura, já ganhei natação, já enfrentou os corpos invasores do corpo feminino, teve que lutar contra bactérias, contra vírus, contra tantas coisas invasivas que podia ter abortado o seu nascimento. E nascer não é fácil. Quando você nasce, aquele choro, ele é doloroso. Porque a criança agora tem o cordão umbilical cortado, ela vai respirar por conta própria, os pulmões têm que abrir, e ela, como se estivesse espremendo um gato, né? Alguns, porque chega, parece que é um miado. Porque entra queimando nas narinas, o oxigênio, o pulmão tem que abrir. Veja, ela estava num lugar físico limitado, agora tem um espaço enorme, e ela tem que respirar por conta própria, vai ter que aprender a alimentar, sugar o alimento por conta própria. Então, nascer é um milagre. Você não crê em milagres? Não tem um sentado a 2 metros de você. Dê um aplauso a Jesus por ele. E esse encontro do espermatozoide com o óvulo, que no meu caso se deu há mais de 50 anos atrás, e o Eterno
soprou no útero da dona Yara e eu passei a existir? Deus falou, vai chamar Marcelinho. E você também. Você não é um acidente, você é um projeto de Deus. Você é um sonho de Deus. Você é uma menina. Tem homem que fica bravo. Eu não. Você é uma menina dos olhos de Deus. Você é preciosíssimo. Você não está aqui por acaso. Quem mora em Teresópolis e sobreviveu a 2011 já pode contar testemunho. Então, esse encontro foi provocado por uma inteligência muito poderosa, que os estudiosos, uma classe de cientistas, chama isso de design inteligente, porque a forma como o universo está disposto, e os mais de 200 ossos do seu corpo, ossos flexíveis como os da orelha, ossos duros e grandes como o fêmur da perna, está tudo disposto de uma maneira tão bem organizada, que é impossível, inclusive a possibilidade da vida, ela precisa de um conjunto de combinações para propiciar a vida. Por isso que eles estão procurando em planetas, enquanto o planeta diz, aqui é muito quente, aqui é muito frio. Então tem que ter uma série de combinações para que haja vida. E na Terra tem a combinação exata para você existir. Então os cientistas chamam de design inteligente, os que assim creem, é uma boa porcentagem hoje dos cientistas. Então, a criação precisou de um encontro para ela existir. O que eles chamam de partícula e força ativa. E eles tentam reproduzir isso através da força de aceleração, que eles tentam fazer isso no deserto, em lugares bem isolados, aonde eles tentam fazer uma partícula bater contra algo numa velocidade muito grande. E eles estão chamando de partícula de Deus. Pois bem, eles só não explicam de onde veio essa força ativa, e nem de onde veio essa partícula. Mas eu sei que lá no princípio, a voz daquele que é autoexistente, Hashem, ele disse, haja luz! E a sua voz saiu na velocidade da luz, e esse universo nasceu e está se expandindo sem parar. Então o encontro é o começo de tudo. Deus te trouxe aqui para dizer, vou começar projetos novos com você. Número 2, a vida é feita de encontros. Quem não tem encontro nenhum marcado é quem já morreu. Você morre e tudo que estava marcado é desmarcado. Não acontece mais nada. Por isso que a Bíblia diz, tudo, quando vieres a tua mão para fazer, faze conforme a tua força, faz com vontade, porque no além para onde você não vai fazer mais nada. Está escrito isso em Eclesiastes. Então veja que é um chamado para o hologos, que falamos semana passada, em arre hologos. No princípio era o verbo, era algo ativo, algo que se move. Então a vida, quando se fala em vida, que é rai, fala-se de encontros. A pessoa muda de vida quando ela tem um encontro. Por exemplo, a pessoa diz, a minha vida mudou porque eu encontrei o emprego que eu tanto procurava. O rapaz que encontra a mulher da sua vida, tem a sua vida mudada. Se ele encontrar não só uma namorada, mas se ele encontrar aquela que será a sua parceira de vida. Aquela pessoa que vai ter com ele cumplicidade em tudo. Que vai conseguir suportar os seus defeitos e ampliá-lo nas suas qualidades. Se ele encontra a mulher que vai ser a mãe dos seus filhos, se ele encontra a mulher que vai envelhecer ao lado dele, ou o homem que vai envelhecer ao lado dela, esse encontro muda a vida da pessoa. Um dia você encontrou essa igreja, e essa igreja foi uma bênção na vida de muita gente. E a pessoa disse, eu encontrei uma igreja que eu estou me sentindo tão bem. Aí alguém disse, ei, como é lá? Não, tudo higienizado. Não, o que mais?
Olha, tem a palavra de Deus viva, rica, enriquece o meu coração. Temos comunhão, tem louvor, tem adoração, tem teatro, tem artes, tem obras sociais, tem tratamento dentário para as crianças carentes, tem distribuição de 5 toneladas de alimento. A minha igreja, alguém disse, nossa, onde é essa igreja? Ele disse, não, não é minha igreja, para mim é minha família. Dê um aplauso a Jesus, é tão bom, porque encaixou. Tem até uma música que dizia, estou na tenda do encontro, deixei tudo só para te adorar. Essa aqui é a tenda do encontro. Deus é Deus de encontros. Então veja, tudo começa com encontro, a vida é feita de encontros, e Deus é um Deus de encontros. Deus tinha encontros diários com a primeira família, na viração do dia, todos os dias, às 18 horas. Um dia Adão não veio na célula. Deus perguntou, Adão, onde estás? E ele estava escondido atrás das árvores, porque ele não veio ao encontro. Mas Deus gostava de ter esse encontro diariamente com Adão. Deus tinha encontros diários com Adão e tinha encontros diários com Enoque. Deus tinha encontros com Abraão, vários encontros. Capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17 de Gênesis. Deus teve encontro com Isaac. Deus teve encontro com Jacó. Deus teve encontro com Moisés. Deus teve encontro com Davi. Deus teve encontro com o menino Samuel. Deus teve encontro com os profetas. Agora, por que os encontros hoje são tão importantes ainda? Apóstolo, tudo bem, entendi sobre os encontros no princípio, mas por que ainda os encontros são importantes? Por 2 motivos. Número 1, porque os encontros nos promovem. Toda vez que você tem um encontro, a tendência é que esse encontro te leve a um novo nível. Os encontros nos promovem. Se forem encontros com Deus, não resta dúvida, você é promovido em cada encontro. Por isso que o Russell Shedd, quando alguém perguntou para ele, já no fim de sua vida, o que você teria feito diferente, ou teria feito mais? E aquele homem de oração e de estudos, disse, eu teria orado mais. Eu teria orado mais. Teria me encontrado mais com Deus pela oração. Os encontros nos promovem. Deus teve encontro com Enoque e o promoveu a seu amigo íntimo. Deus teve encontro com Abraão e o promoveu a pai da fé. Deus teve encontro com Isaac e o promoveu a próspero. Isaac prosperou até onde todo mundo fracassava. Deus teve encontro com Jacó e o transformou em Israel. Deus teve um encontro com Moisés e ele foi promovido a libertador. Deus teve um encontro com Davi e ele cresceu na sua estatura interna, de maneira que quando encontrou o gigante, nem o viu tão grande assim, porque interiormente ele era maior. Deus teve encontro com o menino Samuel e o promoveu a profeta. Deus tinha encontro com os profetas e os profetas profetizavam. Se você deixar Jesus encontrar você, Ele vai te promover. Agora você não pode se blindar. O encontro é maravilhoso. Eu estava me lembrando aqui de manhã, que nós, quando temos crianças pequenas, quantos aqui tem criança muito pequena em casa, assim, bebezinho mesmo, em casa? Alguns têm. A gente brinca de esconder. A gente esconde assim, está o bercinho aqui, você faz assim, ó. E aí aparece, não, diz, apareceu. Alguns escondem, tem uma estratégia fantástica. Não dá para ver mesmo, faz assim, ó. A criança abre aquele sorriso. Por que esse pai se esconde? Por causa da alegria do reencontro. Por causa da alegria de ver aquele rostinho, aquele brilho nos olhos. Por isso que ele se esconde. Uma vez eu estava na praia com o Vitor, e ele correndo muito na praia, e a mãe dele falou, não corre, porque tem muita gente, você pode sumir e se perder. Eu quis me esconder dele para ver como ele ia reagir. Escondi atrás das pessoas, e ele foi correndo para a água, e eu escondido assim. E ele está brincando. Quando ele se deu conta, largou o brinquedinho, olhou em volta e disse, papai?
Arregalou os olhos. Papai, e eu tentando chegar nele, mas tinha muita gente, as pessoas não deixavam eu chegar. Então eu fiquei mais tenso do que quis dar um susto dele, deu um susto em mim. E aí, dá licença, cheguei. Filho, o papai está aqui. Peguei ele no colo, o papai está aqui. Então tá bom, papai, vamos brincar. Mas os próprios salmistas, e eu me lembrava, de manhã dizia que não tinha certeza, eu disse assim de manhã, eu acho que deve ser no Salmo 10. E eu conferi depois que saí daqui, é no Salmo 10 mesmo, que o salmista disse no verso 1, ó Deus, por que te escondes em tempo de angústia? Por que te conservas longe do meu clamor? Não tem época que parece que o céu está de bronze? Não tem época que parece que Deus está escondido? Não tem época que parece que você não ora mais em línguas? Nem lembrava que tinha o dom de orar em línguas? Não sente mais a presença de Deus? Parece que Deus não está mais te respondendo? Não tem? Eu tenho uma boa notícia para você. Ele não tira os olhos de você. Ele está o tempo todo assim. Olha meu filho, olha minha filha. Ele vai ter vitória. Vou dar vitória. Calma meu filho, deixa mais. Deixa subir a água. E eu já vou te dar a vitória. Ele não te deixa. Ele não te deixa. Graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus trouxe Deus para perto de nós. Em Jesus, Deus colocou as crianças no colo. Em Jesus, Deus fez ricos subirem na árvore para vê-lo passar. Jesus aconchegou os rejeitados, tocou nos leprosos intocáveis. Em Jesus, Deus chora os nossos lutos quando perdemos nossos Lázaros. Não há dor humana que Deus não se identifique. Se você está sofrendo, Ele sabe a sua dor. Se você perdeu alguém querido, Deus sabe o que é perder alguém querido. Deus viu o filho dele morrer na cruz. Em Jesus, Deus encontrou uma mulher esquecida em poços de Sicar, em poços samaritanos. As samaritanas deste planeta agora podem matar a sua sede por perdão, a sua sede de amor, porque Deus chegou perto do ser humano através de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Efésios 2, versículos 12 e 13, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança, não faziam parte do concerto, não faziam parte do pacto, e sem Deus no mundo. Verso 13 diz, mas agora, aleluia, mas agora, por Jesus Cristo e através do seu sangue, disse Paulo, vós que antes estáveis longe, agora estão perto de Deus Pai. Oh, aleluia. Se alegre na presença dEle. Não, se alegre mais. Muito mais. Pode deixar que ele venha. Eu quero aproveitar para dar um abraço dele. Que eu dei um abraço de manhã, quero dar outro agora de noite também. Um 1,85 m de amor. Você podendo abraçar. Vem cá, Rafa. Vem aqui rápido, deixa a Bíblia com a mamãe, vem rápido. Bem mais de 1 metro também de amor. Deus te abençoe, meu filho. Número 2 e último, encontros nos confrontam. Encontro nos confrontam. Jesus foi capaz de colocar Deus assentado do lado de um poço para acolher mulher rejeitada pela sociedade. Ninguém é mais inclusivo que Jesus. E essa inclusão é uma inclusão libertadora.
Jesus disse: vinde a mim todos vós. Todos. Ninguém é mais acolhedor que Jesus. Quem entende a sua dor, mulher, não é a Renata do Jornal Nacional, não é a Maju da Globo. Quem entende a sua dor e te acolhe é Jesus Cristo. Um aplauso para Ele. Vamos abrir nossas Bíblias em Amós 4. Eu li o verso 12, mas eu quero chamar a sua atenção para a necessidade de conversão. Eu vou pular os versículos 1, 2, 3 e 4. Vou começar pelo verso 6. Olha o que o Eterno disse. Por isso também vos dei limpeza de dentes. Isso aqui significa, limpeza de dentes deixei a boca de vocês sem ter o que comer. Limpeza de dentes não é porque Deus veio e escovou os dentes do povo de Israel, não. Limpeza de dentes significa, vocês não tinham nada para mastigar. Vos dei limpeza de dentes. Em todas as vossas cidades, falta de pão em todos os lugares, contudo, vocês não se converteram a mim, disse o Senhor. Aí sabe o que eu fiz? Retive a chuva. Faltava ainda 3 meses para a colheita, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre a outra não chovia, para vocês perceberem que era eu que estava fazendo isso. Sobre um campo choveu, sobre o outro não choveu, secou tudo, vocês andaram errantes, 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beber água, mas não se saciaram. Contudo, vocês não se converteram a mim, disse o Senhor. Aí sabe o que eu fiz, disse o Senhor? Eu feri vocês com queimadura, com ferrugem. A multidão das vossas hortas, vossas vinhas, vossas figueiras, vossas oliveiras, foi comido pelo gafanhoto. Eu mandei os gafanhotos, sobretudo um tipo de gafanhoto que é a locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Contudo, não vos convertestes. Aí sabe o que eu fiz? Eu mandei uma epidemia. Na sua Bíblia aparece peste. Então eu mandei uma peste. Do mesmo jeito que tinha mandado para os egípcios. Os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei levar preso, o fedor dos vossos exércitos fiz subir nos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim. Contudo, não vos convertestes a mim. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Então sabe o que eu fiz? Subverti alguns entre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. Vocês foram como se fosse um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Deus está dizendo, fiz tudo isso para que vocês se convertessem, mas vocês não se converteram. Agora nós vamos ter um encontro para tratar. E ele diz no último versículo, porque é Ele o que forma os montes e cria os ventos. Se fosse hoje ele estaria dizendo, porque é Ele que cria os montes e cria os ciclones. E declara ao homem qual é o seu pensamento.
o que faz da manhã trevas e pisos altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Encontro exige conversão. Encontros diários, conversões diárias. Deixa Deus te encontrar essa noite. Permita que a palavra de Deus te encontre. Deixe Deus te converter. Deixe Deus te promover. Porque Ele vai te confrontar, mas Ele vai te promover também. Se você aguentar o confronto, você será promovido. Juan Carlos Ortiz disse que o bife, para se tornar parte do corpo, tem que deixar de ser bife, quando entra no corpo. Sabe, quando o rio encontra o mar, quando o rio tem um encontro com o mar, ele deixa de ser rio e passa a ser mar. O rio é promovido a mar, quando ele se encontra com o mar. Você precisa de encontros com Deus para se encontrar como pessoa. Quanto mais eu encontro Deus, mais eu me encontro nele. É nele que a minha vida faz sentido. Encontros são maravilhosos, mas encontros sem conversão é juízo. Encontros são maravilhosos, mas encontro com conversão é vida. A gente está vivendo um tempo muito difícil. Um tempo em que nós estamos proibidos de nos abraçar. E se não, estamos proibidos de nos encontrar? Não, pastor, não estou proibido de me encontrar, mas está colocado limites em cada encontro. Tem que manter distância. Vejam, alguns netos estão proibidos de abraçar os avós. Alguns avós estão proibidos de abraçar os netos. Vocês querem uma coisa mais satânica do que isso? Uma coisa que afasta netos de avós, avós de netos? Pois netos estão proibidos de abraçar os avós. Então nós estamos num tempo em que está sendo pregado o desencontro. E tem tempo que é assim mesmo, está em Eclesiastes 3. A Bíblia diz, há tempo de deixar de abraçar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O texto sagrado também diz, tem tempo de abraçar, e esse tempo vai voltar em nome de Jesus. Você vai voltar a abraçar seus netos, vai voltar a abraçar os seus avós, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé em nossos lugares. E já vamos sentar de novo, tá? Pode ficar em pé, daqui a pouco a gente vai sentar de novo. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Diga, Senhor, eu quero, na verdade eu preciso, como Blaise Pascal, ter um encontro pessoal contigo. E eu sei que o Senhor pode vir agora e me abraçar. Não me deixe para trás. Eu não quero ficar para trás. Eu sei, Senhor, que tem gente aproveitando a pandemia para se desviar de vez. Mas eu quero me encontrar contigo diariamente. Te amo, Deus, em Cristo Jesus.